Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o corte aí diário do Jogo Aberto com as informações, com tudo sobre Flamengo e Bolívar. Hoje, né, Flamengo vai enfrentar o time boliviano pela Libertadores e precisa fazer a sua parte, precisa vencer para poder continuar aí sonhando com a classificação para a próxima fase da Liberta. Teremos a Renata, teremos o Denilson também, trazendo informações, palpites, escalação e muito mais. Então deixamos aqui os créditos para o Jogo Aberto. O link desse vídeo completo estará na descrição do vídeo. Pedimos a você que nos apoie, deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ative o sino, o seu comentário, que é muito importante. E agora vamos aqui reagir juntos às últimas informações do Flamengo com a Renata e o Denilson. Vamos lá. Agora é um dia decisivo, uma noite de ontem entre Milionários e Palestino em Bogotá permite que o Flamengo volte à segunda posição do grupo mais tarde. Isso porque se o time carioca vencer, chega aos mesmos 7 pontos dos chilenos, com vantagem no saldo de gols. Ou seja, está mais vivo do que nunca no torneio internacional. Nas próximas 2 rodadas, só a vitória interessa para a equipe de Tite. Hoje o adversário é o líder isolado com 10 pontos, Bolívar. Mas é aquilo. Se o Flamengo vencer o Bolívar, o Milionários, que é o adversário da última rodada, não terá sequer chance de disputar o 3º lugar, que dá vaga na Copa Sul-Americana, e iria apenas cumprir tabela. O fator casa pode ser determinante para uma retomada nessa reta final da fase de grupos. No duelo de hoje, são esperadas cerca de 60 mil pessoas. E olha, o retrospecto do Fla no Maracanã pela Libertadores é positivo. São 14 vitórias consecutivas e uma invencibilidade de 25 jogos. Por aqui, não perde desde o Peñarol em 2019. Tudo indica que Tite vai fazer apenas uma mudança no time. O uruguaio Arrascaeta, recuperado de lesão, está de volta e pode começar na vaga do garoto Lohan. Já o atacante Pedro, que deu um susto na última partida, com dores musculares, não teve nada grave detectado e também vai para o jogo. O comandante tem 2 desfalques, o atacante Bruno Henrique e o volante Eric Pulgar, ambos com entorses. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo. Além disso, Tite conta com Luiz Araújo e Lohan como opções ofensivas, caso precise mudar o jogo no segundo tempo. Gabigol, recuperando o ritmo de jogo, também pode ser um trunfo. É noite de Libertadores, de acreditar até o último minuto. Quem sabe de renovar as esperanças. Não tem motivação maior do que precisar do resultado, sabendo que é vital vencer o jogo e contar com o apoio da torcida no Maracanã. Foi bonito no final de semana contra o Corinthians pela Série A. Agora é Libertadores e o compromisso é duro sempre. O Bolívar faz uma boa campanha dentro e fora de casa. Surpreendendo, na minha opinião, porque eu acho que o cenário ideal era a gente estar falando dessa classificação provavelmente do Flamengo já, pelo elenco que tem, pela qualidade que tem. Você falou que não tem motivação maior e melhor. E também tem a pressão, né, Leirão? Por causa do elenco que o Flamengo tem. O Tite está pressionado já há algum tempo, apesar de ter vencido no último final de semana. Só que tem essa obrigação dentro da Libertadores e passa por uma vitória no Maracanã. Pelo que eu estava acompanhando, parece que mais de 50 mil ingressos já vendidos, então vai ter ali um ambiente muito favorável para o Flamengo, Leirão. Já é Palmeiras o assunto aqui no Jogo Aberto e agora... Também hoje à noite pela Libertadores, precisando da vitória, é o Flamengo que recebe o Bolívar. O Bolívar é o líder do grupo. O Flamengo, mas os resultados até que não foram tão ruins, o Flamengo pode ainda, inclusive, vencendo, almejar uma classificação mais tranquila aí do que parecia. Vamos dar uma olhadinha no provável Flamengo que recebe o Bolívar hoje.
Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan como volante, De La Cruz e Arrascaeta, a grande novidade, o grande retorno no ataque, Gerson, Pedro e Everton. O que tem de diferente além do Arrascaeta nessa opção de formação? Será que é com isso que vai o Tite mesmo, Raí? É um time muito parecido com o do fim de semana, né, Mal? Com uma novidade, que é o retorno do Arrascaeta na vaga do Lohan. O Lohan jogou nessa vaga, né, de não necessariamente um meia, na minha avaliação. O Tite até falou que foi o mesmo sistema e o Lohan jogou na vaga do Arrascaeta. Mas são jogadores com características muito diferentes, né? O Arrascaeta é um articulador, um cara que pensa, pausa, cria, encontra os passes. O Lohan é um atacante, é um cara que muitas vezes vai acelerar, vai ser mais agressivo em direção ao gol. Os 2 gols, ele participa dos 2 gols, né? Contra o Corinthians mostram muito isso, né? Um ele dá o passe, no outro ele marca o gol, pressionando ali o Kaká com o Gerson, recuperando a bola e acelerando em direção ao gol. Então o Flamengo, em tese, ganha mais qualidade de articulação com o Arrascaeta. Nesse campinho que a gente viu aí, Mal, na provável escalação do Flamengo, tem uma coisa muito parecida com o plano inicial lá atrás, no começo do ano. No começo da temporada, o Flamengo tinha Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, a linha defensiva de 4. O meio-campo tinha Pulgar e Gerson, nessa dupla à frente da defesa. Cebolinha de um lado, Arrascaeta centralizado e o De La Cruz jogando na direita. O Flamengo jogou assim aquele amistoso contra o Orlando City, lá atrás, e jogou assim 2 dos 3 clássicos no Campeonato Carioca. Há uma mudança ali a partir do momento que o Gerson tem um problema de saúde, sai do time. Entra o Luiz Araújo e o De La Cruz vem jogar um passinho atrás. Nesse momento, com a recuperação do Gerson e essa tentativa de corrigir a rota, ele inverte os papéis de Gerson e De La Cruz em relação ao plano lá do começo da temporada. No começo da temporada era o De La Cruz na direita e o Gerson como segundo volante. Ele trocou. O De La Cruz é o segundo volante e tem rendido melhor assim. Muitas vezes ele é o cara que inicia as jogadas no Flamengo. Acho que não tem um lugar que ele não renda, né? É um jogador espetacular. Para mim, a melhor contratação do futebol brasileiro com alguma folga. E o Gerson foi adiantado para jogar pelo lado direito. Como um meia, ele não é um ponta. Ele de fato ocupa essa faixa que está ali no desenho, mas ele sai dali para dentro, para ser um armador a mais, ao lado do Arrascaeta, do De La Cruz. E aí o Flamengo ganha mais volume de jogo nessa faixa central, que abre espaço para que o Varela possa apoiar também. Aconteceu muito isso no jogo contra o Corinthians. O jogo do Flamengo se desenvolveu muito pelo lado direito, centro-direito ali, com o Lohan, Gerson se aproximando e o Varela passando muito. Essa dinâmica, acredito eu, é a que vai se repetir nesse jogo de hoje. Com um pouquinho mais de paz, depois de ter ganhado o jogo contra o Corinthians no fim de semana, fazendo um primeiro tempo muito forte. O Flamengo pressionou, criou, sufocou e poderia ter ampliado a vantagem, ter ali uma etapa final mais tranquila. No segundo tempo correu riscos de sofrer um empate. E o resultado do Palestino ontem também, né? O empate com o Milionários fora de casa. Perdia o jogo, né? E colocava o Flamengo numa situação até melhor, porque ele já poderia até ultrapassar o Palestino direto na soma dos pontos, né? Com a derrota para o Milionários. Com o empate ele também poderá na questão do saldo, né? 7 pontos a 4. Depois fecha com o Milionários. O Flamengo ultrapassa, chega ao segundo lugar e aí fecha com o Milionários em casa. Eu acho muito improvável uma não classificação do Flamengo para a segunda fase da Libertadores. Tem que acontecer uma coisa muito absurda para o Flamengo não ganhar esses 2 jogos, contra Milionários e contra o Bolívar na sua casa, para não conseguir avançar de fase na Libertadores. Já a primeira colocação fica meio distante, é um sonho e tal. O Bolívar vai receber o Palestino ainda. Embora com o Palestino ainda alimentando chances. Acho muito improvável que o Palestino some pontos na altitude, né? O Bolívar precisa de um empate na última rodada, mesmo que ele perca hoje no Flamengo, né? Ele precisa de um empate na última rodada para conseguir a qualificação em primeiro lugar com 11 pontos. Então, para ele, Bolívar, me parece ser uma questão também de tempo garantir essa primeira colocação, que também pode colocar um outro debate na mesa para o Bolívar, né, irmão? Se estivéssemos lá em La Paz, no primeiro tempo boliviano, estaríamos talvez discutindo se para o Bolívar é um grande negócio passar em primeiro. É um grande negócio passar em primeiro e jogar a segunda partida em casa? Ou é um melhor negócio jogar a primeira partida em casa e construir um resultado? Sim. Assim, o Bolívar eliminou o Atlético Paranaense, por exemplo, na Libertadores do ano passado. Acho que é uma questão acesa sobre o Bolívar. Porque
faz muita diferença a altitude e largar na frente com um resultado. Porque se você enfrenta, sei lá, o Flamengo nas oitavas e toma 4-0 no Maracanã no primeiro jogo, fica muito difícil mesmo na altitude de reverter. O primeiro jogo, por exemplo, foi apertado. Foi 2-1, um gol ali com 30 do segundo tempo. Faz sentido sim. Você que é um grande chefe de cozinha, cebola. Gosto muito de cozinhar, viu, Mal? É um meu hobby favorito. A cebola é uma coisa maravilhosa. Favorito. Refogar a cebola. Vai em todos os acompanhamentos. E a cebolinha... É um acompanhamento para todas as comidas. Sim, e a cebolinha já é um temperinho gostoso também. Bom demais, né? Também. Então vamos ouvi-lo. Everton Cebolinha, vamos ver o que ele falou. A gente trata esse jogo como uma final, né? É um jogo que eu falei depois da nossa vitória contra o Corinthians, que é um jogo que a gente só tem que pensar em ganhar ou ganhar, não tem outra hipótese. A gente vai bem concentrado, bem preparado, tenho certeza que vamos chegar lá e fazer outro excelente jogo, que a gente possa ter a mesma intensidade da última partida, a mesma concentração que assim a gente vai conseguir a vitória. O Luiz Araújo, o Cebolinha está firme, né? O Luiz Araújo está perdendo espaço um pouco? Acho que neste novo Flamengo que se desenha, sim. Ele é uma alternativa interessante para o segundo tempo dos jogos. Uma jogada de velocidade, drible, jogada ali em direção ao gol. Mas o rendimento dele não tem sido dos melhores, né? E Raí, o time é um time de futebol, né? Um elenco é uma coisa orgânica. Você tem que o técnico tem que estar atento a tudo isso. Aos momentos também, né? Exatamente. Cai um pouquinho, e um elenco como o Flamengo ainda mais, é você fazer justamente essa competição, elevar o nível de todo mundo. Todo mundo está sabendo, o Luiz Araújo, por exemplo, caiu um pouquinho de produção, tem gente voando querendo entrar no time. Porque também há, né, Mal, uma linha muito tênue entre a convicção e a teimosia dos técnicos, né? Muitas vezes eles têm uma convicção de que aquela forma é a melhor de jogar. No caso do Tite, talvez a ideia de ter os dois de velocidade, Cebolinha e o Luiz Araújo. Mas em algum momento isso pode se tornar uma teimosia pela falta de rendimento. E aí é o momento que você precisa ter ali uma intervenção no sentido de fazer uma mudança. As coisas não estão funcionando desse jeito. Vou aqui dar um passo, como ele próprio, Tite, disse, né? Vou dar um passo para trás e para tentar dar dois adiante, um pouco mais para frente, né? E me parece que foi um pouco isso que ele fez ou tem feito. Ensaiou em Bragança, durou pouco tempo. Foi a primeira vez que ele mudou um pouco, rompeu um pouco com esse modelo. Ele tira o Luiz Araújo exatamente do time, mas coloca ele no jogo com 30 minutos do primeiro tempo, na vaga do Igor Jesus naquela ocasião. E aí depois, contra o Corinthians, ele repete essa ideia e funciona. Hoje vai repetir de novo. Me parece que é o caminho para esse momento. O que não significa, Mal, que um pouco mais adiante, o Luiz Araújo não possa voltar a ser titular. Um momento de queda de rendimento de algum desses outros jogadores. Do Alan, do Gerson, do De La Cruz, você rearranja o time. Eu acho que é importante ter essa percepção e respeitar momentos e fases. Às vezes um bom jogador não está numa boa fase. Você vai lá, tira ele, muda um pouco a forma do time jogar, apresenta uma variação e as coisas caminham e depois você pode voltar para aquele modelo que você imagina ser o ideal. Então galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e também o seu comentário, claro que é muito importante. Deixa o seu palpite aí para Flamengo e Bolívar. O Flamengo hoje precisa vencer, né? Nós sabemos disso. É uma partida de vida ou morte. O Flamengo não pode perder nem empatar. Se quiser, né, garantir aí a sua classificação. E ainda assim, né, vai esperar até a última rodada para poder conseguir. Então o Flamengo precisa assim vencer os dois últimos jogos e aí garantir assim a sua classificação, dificilmente em primeiro lugar, né? Em segundo lugar deve ser aí a lógica, né? Mas precisa fazer a sua parte, que não fez, né? Não fez como deveria ter sido feito, né? Perdeu para o Palestino, né, semana passada. Fora de casa, mas perdeu de 1-0, era para ter vencido. E aí agora vai ter que vencer dentro de casa para garantir aí a sua classificação. Tamo junto e até o próximo vídeo.